Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui para o canal Eu Simples Assim. Meu nome é Patrícia Carla e eu criei esse canal com o propósito de falarmos assuntos relacionados à espiritualidade, filosofia, metafísica e tantos outros assuntos esotéricos. E o tema que eu trago hoje é um tema bastante filosófico. Foi uma questão que o Platão trouxe há cerca de 2,5 milênios atrás. E um tema que ele trouxe, que ele abordou naquela época e que é atual até hoje. Vamos falar sobre o mito da caverna. Vamos lá então para o vídeo? Venham comigo. Platão foi um grandioso filósofo que viveu na Grécia em torno de 430 a.C. E ele escreveu obras magníficas de grande importância para a humanidade. Ele teve como seu mentor nada mais, nada menos do que Sócrates, e teve como seu discípulo e seu pupilo nada mais, nada menos do que Aristóteles. Esses grandes sábios da antiguidade, esses grandes filósofos, eles deixaram obras muito importantes para a humanidade, obras de reflexão, e muitas dessas obras são atuais até os dias de hoje. Hoje iremos abordar uma parte da obra A República, escrita por Platão. Vamos mencionar aqui o capítulo 7, que é o mito da caverna. O mito da caverna é uma metáfora da condição humana perante o mundo, no que diz respeito à importância do conhecimento filosófico e a educação como uma forma de superar a ignorância. Antes de desenvolver o tema do mito da caverna, eu gostaria antes de abordar um outro assunto. Gostaria de falar um pouco sobre nós. Quem somos nós? Nós somos pura consciência, uma consciência divina que faz parte do todo, nos tornando uno, ou seja, todos nós somos apenas um. Porém, nós vivemos nesse mundo de terceira dimensão e temos a impressão de que tudo está separado, que tudo é individual. Para a esmagadora maioria das pessoas, a consciência, ela dorme profundamente, ela está completamente adormecida. Com isso, nós vivemos numa eterna e permanente fantasia. O que nós percebemos como real não passa de apenas percepções que vêm pelos nossos 5 sentidos. Para a gente, o que é real são as coisas sensoriais, é o que podemos sentir de fato com os nossos sentidos. Mas essa visão, ela não corresponde à essência da realidade. As filosofias orientais chamam essa ilusão de Maya, que nós vivemos em Maya, ou Matrix, ou também Sansara. Existem vários nomes que é dado a essa ilusão no qual nós vivemos. E à medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, vai despertando, nós começamos a entender essa questão dessa ilusão, do que isso se trata. Precisamos entender que nessa dimensão densa no qual nós nos encontramos, nós estamos aqui, o nosso corpo é apenas um veículo para que nós possamos estar vivendo essa experiência. A grande sabedoria, ela vem de que nós não precisamos nos apegar e ter toda essa fascinação pelas coisas materiais. As coisas materiais estão aqui para nos ajudar nessa experiência, nessa vivência no qual estamos passando. Mas nós temos que evitar o apego a elas, porque esse apego, ele traz o sofrimento. Isso é puro ego, isso vai trazer a dor, porque quando essas coisas que são efêmeras, elas se vão, nós sofremos muito. E na realidade, nós estamos sofrendo por causa de uma ilusão. O desapego é uma sabedoria, é uma arte de viver. É quando a pessoa, ela entende
que tudo é transitório, tudo vai passar. Nós estamos aqui para evoluir e involuir. Isso é um ciclo da vida. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, depois vamos decaindo, evoluindo, até que chega o momento da nossa morte. Esse é um ciclo. E basta entendermos esse ciclo que fica tudo mais claro que tudo é passageiro por aqui. É como se nós estivéssemos vivendo num grande palco, que é o palco da vida. E uma hora nós iremos sair de cena. E o que é que nós vamos levar daqui? Pode ter certeza que não são as coisas materiais. Tudo que é material vai ficar por aqui. A nossa conta bancária, a nossa casa, o nosso carro, as nossas roupas. Todas as questões materiais, elas vão continuar aqui. E o que a gente vai levar para o outro lado são as nossas vivências, nossos aprendizados, o que nós aprendemos aqui. Isso que vai com a gente para o outro lado. Para os orientais, para os grandes sábios e mestres, essa ilusão é o mundo material. Esse é um conceito muito forte para eles. Porque para eles o que é real é infinito, é eterno, não morre. A matéria é uma ilusão porque ela é passageira, ela é efêmera, ela é finita. Um dia ela acaba, portanto é uma ilusão, é uma fantasia. Por exemplo, esse óculos, ele hoje está aqui comigo, mas será que há 5 anos atrás ele existia? Ele não existia. E daqui a 5 anos ele vai existir? Talvez não. Assim é minha roupa, assim sou eu, o meu corpo. Quando nós nos deparamos com um cadáver, isso nos intriga, nos surpreende, porque a gente olha aquele corpo ali inerte, sem vida nenhuma, sem energia, e a gente se pergunta: meu Deus, essa pessoa ela estava aqui há pouco tempo atrás, ela estava aqui cheia de sonhos, cheia de planos, cheia de vitalidade, cheia de crenças, cheio de amor, cheio de qualidade, cheio de defeitos, e de repente não está mais. É como se tivesse desligado. Para onde ela foi? Para onde foi aquilo tudo? Esse é o nosso espírito que vai para o outro lado. Esse é o nosso espírito, é a nossa consciência que é eterno, que perdura e que vai levar consigo a experiência que ele teve aqui nessa passagem aqui pelo planeta, nessa vida. Então não é que a ilusão maia seja algo negativo, não é isso, tá? Não é isso. Mas é que a pessoa tem que ter o discernimento de olhar além do véu das ilusões, que existe um outro lado e que esse outro lado que é eterno, realmente, que é a pátria espiritual. E hoje nós vivemos num mundo extremamente materialista. Se nós formos fazer uma pesquisa lá no Egito Antigo, pegasse um cidadão lá do Egito Antigo, daquela época das pirâmides, parasse ele e perguntasse o seguinte: ô fulano, para você, o que é real? A matéria ou a espiritualidade? Na mesma hora ele vai falar: ah, claro que é a espiritualidade. A espiritualidade, ela é eterna. A matéria, ela é efêmera, ela é transitória. Ela está aqui, daqui a pouco acaba. Ela é finita. Agora, se pegarmos hoje um indivíduo hoje da nossa época e fazermos a mesma pergunta, ele vai responder simplesmente o seguinte: claro que é a matéria, claro que a realidade é a matéria. A ilusão é a espiritualidade. Não sei como que é do outro lado. Quem morreu não voltou para me contar. O que eu estou vendo aqui é o que é real. E hoje é assim que se comporta a nossa sociedade. Ela está realmente dentro de Maia, dentro da Matrix, tá? Achando que é real apenas o que é absorvido pelos seus 5 sentidos. E é isso, gente, que é falado no mito da caverna de Platão. É justamente sobre isso que ele vai abordar.
sobre como nós vivemos num profundo adormecimento, num torpor. A sociedade, isso há 2 milênios atrás, e isso se perpetua até hoje. Eu vou colocar a figura, a alegoria aqui do mito da caverna para que vocês entendam, tá? Vejam que há uma caverna profunda. E lá no final dessa caverna existem homens acorrentados, que eles estão de frente para uma parede, né? E nessa parede você vê que estão passando sombras projetadas nessa parede. Esses homens, eles estão acorrentados de tal forma que eles não conseguem olhar para trás. Eles estão ali imóveis naquela posição e eles só conseguem olhar para frente. E eles estão encostados numa muralha. E logo atrás dessa muralha tem pessoas passando com objetos, né? Os objetos estão acima da muralha. E logo após, logo um pouco mais à frente, tem uma fogueira. E essa fogueira emite uma luz que projeta nesses objetos e projeta uma sombra nessa parede. E ali vão passando os objetos. E essas pessoas que vão segurando esses objetos e vão passando por ali, eles são chamados de amos da caverna. E aqueles objetos, eles vão circulando por ali direto. E para os prisioneiros, aquilo é um show de sombras que está aparecendo na parede. Eles nunca tiveram uma outra experiência. Eles já nasceram, eles estão ali desde que eles se entendem por gente, eles estão ali acorrentados. Então, para eles, a vida é aquilo ali, é ficar comentando sobre as sombras. Então, as sombras vão passando e os prisioneiros ficam assistindo aquele espetáculo, como se fosse aquele Netflix das sombras. E tem até as pessoas que se destacam mais, sabem falar melhor sobre tal sombra, que acaba se destacando um pouco melhor. É como a nossa sociedade realmente. E se você andar mais um pouco pelo desenho da caverna, depois da fogueira, logo tem a saída da caverna. E que você sai e que encontra uma natureza maravilhosa. A luz do sol e o nosso planeta realmente como ele é. Então, essa alegoria, ela é muito interessante. Chega um momento que um dos prisioneiros que estão ali acorrentados, olhando aquele espetáculo de sombras, começa a se questionar e sentir uma vozinha íntima, uma vozinha lá no interior, que fica falando para ele, no ouvido dele: cara, não é possível que a vida seja só isso aqui. Não é possível, a vida tem que ser muito além disso que a gente está vendo. Eu acho que tem alguma coisa por trás disso aqui. E ele fica tão inquieto com aquilo, com aquele chamado interior que vem de dentro, né? Aquela voz interior incessante, que ele fica tão incomodado que ele consegue quebrar suas correntes. Ele consegue quebrar suas correntes e ele consegue se mexer. Então, nisso que ele se mexe, que ele olha para trás, ele já vê aqueles objetos passando, real. E ele fala: nossa, o que eu olho ali são as sombras, e existem realmente os objetos. Então ele resolve sair daquela caverna, ele resolve pegar o caminho onde está vindo a claridade da fogueira. E ele passa por ali, ele vê os amos, ele vê os objetos, ele vê aquela fogueira e ele vai além. Até que quando ele passa a fogueira, ele percebe que existe uma luzinha lá no fundo. E ele vai andando para aquele caminho, para aquela caverna super difícil de ser escalada, bem íngreme. E ele consegue subir e ele consegue sair da caverna e chegar para o lado de fora, onde tem toda aquela natureza exuberante. Só que ele viveu a vida inteira ali dentro da caverna, na escuridão, nas sombras, que a luz do sol o deixa cego. E ele não consegue
olhar em volta, ele está completamente cego. Mas com o passar do tempo, essa cegueira, ela vai passando e a visão dele, a vista dele começa a se acostumar com o ambiente e com a claridade que tem no ambiente. E ele começa a olhar em volta aquela imensidão infinita. E ele pensa com ele mesmo, meu Deus, o mundo é isso. Como que eu pude viver acorrentado esse tempo todo, achando que a vida era só aquilo ali? Olha que coisa fantástica que é a vida. A vida é muito mais que isso, a vida é maravilhosa, ela é grandiosa. Olha que o universo que tem, olha a natureza. E ele, como humano, ele fica muito incomodado com a situação e ele quer resgatar os seus colegas e mostrar a verdade para os seus colegas de que existe algo muito maior do que aquilo ali que eles estão vivendo e que eles acham que aquilo é a realidade. Então, ele resolve voltar para a caverna para resgatar os seus colegas. E nisso que ele volta, que ele vai descendo, e como é muito íngreme, muito difícil o caminho, ele cai, ele se suja todo, ele se machuca, só que ele vai continuando o caminho assim mesmo, e à medida que ele vai entrando de novo naquela escuridão, ele novamente começa a ficar cego, um pouco perturbado da visão, até que ele consegue chegar até os prisioneiros. E ele vira para os prisioneiros e fala, meus queridos colegas, isso aqui é uma ilusão, vocês vivem num mundo ilusório, o mundo lá fora é muito maior que isso. Venham comigo para que eu possa mostrar a vocês. Venham comigo, façam o mesmo caminho que eu fiz. Vamos nos libertar disso aqui. E os prisioneiros, intrigados com aquela pessoa, em frangalhos, farrapos, dizendo coisas assim que para eles eram coisas absurdas, papo de maluco. Como assim que existe um mundo muito melhor? Eles estão no mundo que eles estão acostumados, eles gostam daquilo ali. E eles não acreditaram nesse prisioneiro que retornou. Eles não acreditaram e eles continuaram vivendo ali na caverna e taxaram esse prisioneiro que voltou de louco, de maluco. E até eles acharam que ele poderia causar tanto perigo e tantos problemas ali para a sociedade deles, de prisioneiros, que eles mataram essa pessoa. E com essa história, dizem que Platão quis exemplificar o que aconteceu com seu mentor, Sócrates. Sócrates, ele foi condenado à morte e foi morto pelo poder político da época, na Grécia, porque ele foi acusado de corromper a juventude, justamente com suas ideias filosóficas e tentando trazer um despertar da consciência para aqueles jovens. Esse conto, gente, traz muitos ensinamentos para nós através de sua simbologia, tá? A caverna, por exemplo, é o mundo onde nós vivemos, é o nosso mundo interior, é a nossa zona de conforto. Nós acreditamos que aquela ilusão das sombras é verdadeiro e estão todos ali acomodados. Eles não querem buscar algo maior que aquilo, porque eles acreditam e eles vão brigar pelas suas correntes para se manterem acorrentados. Se nós compararmos isso com a nossa Matrix de hoje, é justamente o que acontece. Nós vivemos entorpecidos pelo mundo material, por esse consumismo, pelo grande entretenimento que existe o tempo todo, entretenimento para nos manter distraídos o tempo inteiro. Os prisioneiros, quem são os prisioneiros? Os prisioneiros somos nós acorrentados nesse sistema. É como se todos ali vivessem numa escravidão inconsciente. Eles acham que eles são livres, mas na verdade eles são escravos de um sistema. Já as sombras são as alegorias que representam a ilusão no qual os seres humanos estão presos.
Essas ilusões para Platão é o mundo material. A fogueira, no qual fornece a luz para exibir aquelas silhuetas, aquelas sombras que são projetadas, ela representa o fogo dos desejos. Seria a grande vontade do ser humano de consumir coisas materiais e gastar o seu tempo com experiências superficiais, experiências que não agregam de fato um grande conhecimento interior, um grande conhecimento de si mesmo. Os amos da caverna são as pessoas que manipulam os prisioneiros. Eles sabem a real condição daqueles prisioneiros, eles escravizam e eles se beneficiam daquela escravidão. E eles riem dos prisioneiros, que os prisioneiros adoram aquele show de sombras, que é pura ilusão. E eles sabem disso, eles sabem que existe um outro caminho, e eles riem, só que eles manipulam os prisioneiros para que eles se mantenham naquele estado entorpecidos, porque eles têm a ilusão de que eles têm um benefício, eles têm a cegueira, porque eles acham que ele tem os privilégios, eles têm grandes privilégios em deixar todo aquele povo acorrentado e vivendo no mundo da ilusão. De alguma forma, eles também estão dentro do mundo da ilusão, achando que eles têm algum tipo de benefício com isso, o que na grande realidade não tem. Se a gente trazer isso para os nossos dias de hoje, o que seria os amos da caverna? Seria a grande mídia? Seria os grandes políticos? Toda a nossa política mundial? Todo esse sistema financeiro? Tudo isso que ocorre no mundo para escravizar a grande maioria da população, para manter a manipulação, para que eles continuem no poder, no topo da pirâmide. E o último símbolo disso tudo é a luz do sol. É a luz do sol que está fora da caverna, que seria a iluminação. É quando a pessoa ela consegue ir além, ela consegue, se conhecendo, descobrir que além desse véu de Maia existe um outro mundo maravilhoso e que esse mundo ele é infinito, ele é eterno. A luz do sol é a iluminação, e um grande iluminado, uma pessoa que ascensionou, ela não deixa os seus colegas sofrerem, eles voltam de alguma forma para trazer mensagens e ensinamentos. Então, gente, a mensagem que Platão nos traz com essa alegoria do mito da caverna é que a gente sempre busque o conhecimento, que só através do conhecimento nós podemos nos libertar da ignorância e conquistar a nossa liberdade, a nossa verdadeira libertação. Então, para fechar, eu gostaria de deixar aqui uma frase do templo de Delfos, na Grécia, que diz o seguinte: conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Platão teve essa genialidade de trazer essa alegoria e que se aplica até os dias de hoje, como se fosse óbvio saber como que se comportaria a humanidade. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês muita paz e muita harmonia e fiquem com Deus. Namastê.